Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Gestor. E nessa semana a gente recebe Ralf Rosenberg, ele que é um dos fundadores da Perfin Investimentos, uma asset que já tem 10 anos de história aí no mercado, tem um processo de seleção de ações muito interessante, extremamente qualitativo, mas mesmo adotando um critério de qualidade muito específico, eles conseguiram ter uma performance muito boa nesse ano de 2017, apesar de toda a disparada que a Bolsa teve, muitos modismos que subiram. O fundo vem tendo uma performance alinhada ao Ibovespa em 2017 e na série histórica dele continua ganhando de lavada do Ibovespa, né? Pegando, por exemplo, o Perfin Institucional, que é o que está... É Perfin Institucional, Ralf? Isso. Perfin Institucional, que é o que está na plataforma de fundos da XP Investimentos. Desde abril de 2012 para cá, o fundo já rendeu 71% contra 18% do Ibovespa. A gente vai falar da história da Perfin, vai falar desse processo de seleção de ativos que é bem interessante, acho que é uma bela aula de análise fundamentalista para quem gosta de acompanhar o mercado, e também de falar de alguns casos específicos, principalmente a Lupar, que é a principal participação do fundo nesse momento agora, outubro de 2017. Mas antes, deixa eu dar as boas-vindas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Ralf. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Thiago. Bom, para começar, Ralf, vamos só explicar um pouquinho da história da Perfin. Você é um dos fundadores. Como surgiu a Perfin e como tem sido a história da gestora nesses 10 anos de vida? Bom, a Perfin, na realidade, ela deriva de um clube de investimento, no qual eu sou um dos fundadores junto com o José Roberto, que continua sendo nosso sócio até hoje. Dos sócios fundadores do clube é o que permaneceu. Nós éramos amigos, montamos há 13 anos atrás, na realidade. A Perfin era uma gestora que já existia, eu trabalhei nela no passado, era um capital proprietário de dois sócios, o Luiz Perego e do Léo Correia. A asset estava desatualizada, não estava sendo usada, e aí quando a gente resolveu transformar o clube em fundo, a gente iniciou a Perfin como ela é hoje. Começamos a estruturar um processo de partnership, um time, dado que o nosso business é um business intensivo em pessoas, né? Não é intensivo em capital, mas é capital intelectual. Então a gente tentou ajustar da melhor forma possível uma estrutura de partnership que fizesse sentido para todos os sócios e funcionários dentro da empresa. Isso foram 10 anos atrás. Obviamente a gente evoluiu bastante durante esses últimos 10 anos. Todas as pessoas que passaram pela empresa, que estão lá, contribuíram bastante no aprimoramento e no aprendizado aí, de como gerir uma empresa, de melhorar os processos. E a gente também iniciou durante esses últimos 10 anos, em 2008 a gente iniciou nossa área de Wealth Management. Hoje a gente tem uma área de Equities que foi iniciada em 2007, com os fundos Long Only e Long Short. Em 2008 a gente iniciou a área de Wealth Management e mais recentemente a gente iniciou uma área de, diria que é infraestrutura, mas é basicamente co-investimento aí com a própria Lupar, como você mencionou, no setor de transmissão de energia. Legal. Eu quero abordar bem esse case da Lupar, mas antes uma pergunta que eu adoro fazer para quem criou uma gestora, um fundo, naqueles anos áureos da Bolsa, né, 2007, 2008, como foi para a Perfin, uma gestora que estava nascendo lá no melhor momento da Bolsa e meses depois veio todo aquele crash de 2008. Como foi lidar com isso? Qual foi o aprendizado de vocês nesse período? Acho que o principal aprendizado aqui que a gente teve aí, seja na crise de 2008, seja na crise que a gente vem passando ainda desde 2014, 2015 aí, com essa forte recessão, é na preservação de capital. Né? Então, acho que acima de tudo, a gente sempre teve esse moto interno de focar em preservar capital dos investidores. E a gente veio aprimorando isso durante os últimos 10 anos, de forma a evitar, em momentos de crise, em momentos mais conturbados, seja interna, seja coisas específicas de Brasil, seja coisas específicas mais globais, como foi em 2008, ter uma estrutura de investir em empresas que você consiga estar sempre preservando seu capital e o capital do seu investidor. Isso levanta a bola para a gente falar de um episódio recente, né? Que em maio desse ano tivemos o que chamam de Friboi Gate, o Joesley Day, enfim, mas foi aquele 18 de maio que a Bolsa teve seu primeiro circuit breaker da década e foi um mês muito bom para vocês se comparar com o Ibovespa, né?
Qual foi a estratégia que vocês fizeram para gerar um alfa tão expressivo no momento que muita gente perdeu dinheiro? Sim. A gente, na realidade, manteve a estratégia que a gente sempre busca, tá investindo em empresas quando a gente entende que tem um equity risk premium, você tem uma gordura suficiente para justificar o investimento em renda variável e, acima de tudo, buscar empresas que sejam bem resilientes em termos de crescimento, em termos de geração de caixa e que, no limite, sofram menos com esse tipo de volatilidade. Além disso, uma estratégia que é perene dentro da empresa, sempre que a gente entende que você tem um risco-retorno um pouco desarbitrado, que você tem um pouco de euforia exagerada, seja interna, seja externa, que foi o caso, né? A gente enxergava um pouco e os receios em relação à aprovação de reforma da Previdência, etc. A gente acabou buscando proteções específicas e busca proteções específicas. Então, a gente tinha lá, como a gente tem hoje ainda, seguros, que basicamente a gente compra, seja de opções put spread de Bovespa ou put simples de Bovespa, e nas principais posições que a gente também tem dentro da carteira, quando tem um risco-retorno favorável, ou seja, quando a gente consegue proteger essas posições sem ter um custo elevado ou sem custo, né, fazendo estrutura de opções, a gente acaba fazendo. Então, felizmente, como é uma coisa constante, né, quando acaba tendo esses sell-offs, que invariavelmente você tem, né, 1 ou 2 sell-offs exagerados todo ano no mercado. Tá? E esses sell-offs são grandes oportunidades de você estar aumentando posições. Então, por isso a gente sempre acaba buscando esse tipo de proteção. E aí, com esse sell-off, a gente tinha uma posição de caixa confortável. Né, a posição de caixa do fundo varia de 3%, 5% até 20%, 25%. Então, ela não é uma coisa específica. E como a gente tem um fundo também mais concentrado, trabalha com 8 a 12 posições, quando eu realizo um investimento, ou quando estou reduzindo uma posição, naturalmente, o que acaba acontecendo é que o meu caixa aumenta, até eu realocar esse portfólio. Não necessariamente eu tenho que reduzir uma posição para alocar outra. Tá? Pode acontecer, mas pode não acontecer isso. Nesse momento a gente tinha feito um aumento do caixa de forma mais prudencial, até porque a gente enxergava alguns riscos específicos, muito específico na questão da reforma da Previdência. A gente está um pouco mais preocupado com a aprovação e como é que seria a reação do mercado em relação a isso. Como um acordo com a questão das precificações, que estavam um pouco exageradas, um pouco de euforia, e os seguros que estavam muito baratos. E aí, com o sell-off que teve, a gente identificou que muitas empresas que a gente gosta muito, empresas que a gente já tinha aprovado dentro do portfólio, empresas que a gente já tem no portfólio, mas que a gente não estava na posição máxima que a gente define quando aprova o investimento. Sempre que a gente aprova o investimento, a gente tem lá uma posição que a gente vai iniciar a posição, ou e até a posição máxima que a gente poderia ir status quo, né? Sem ter mudança específica em relação à tese de investimento. E aí, com o sell-off, com a bolsa abrindo lá 15% de queda, nem me lembro, foi um negócio tão forte, né? Enfim, com a bolsa abrindo com aquela queda abrupta, a gente viu papéis que a gente gostava muito no portfólio, BMF, Itaúsa, e dentre portfólios de empresas menos líquidas também, a gente acabou identificando essas oportunidades e comprou no leilão de abertura, tá? Porque aí a gente sempre tem um cenário pessimista, um cenário base, né, que é o nosso cenário core, e o cenário otimista. E quando a gente colocava aqueles preços e já precificava o nosso cenário pessimista, ou seja, você tem um pouco downside para aquele cenário, às vezes até um upside em relação àquele cenário, para a gente tinha um conforto muito grande de usar o caixa. Concomitantemente a isso, a gente também tinha a proteção de opção, né, que a gente veio reduzindo, porque ela ganhou muito delta, ela ganhou muito peso, né, era um negócio que valia 100 pontos e de repente começou a valer, sei lá, 2.000, 3.000 pontos. Então isso deu um ganho expressivo para o fundo. E aí a gente obviamente veio aumentando as posições e quando o mercado deu uma recuperada, a gente voltou a balizar, ajustar esse sizing do fundo nos papéis de acordo com o risco-retorno. Legal, é muito bacana essa resposta sua, Ralf, porque a gente trabalha aqui no InfoMoney com muito investidor, pessoa física, e a gente sabe que pela falta de experiência, até pela não ter tanta profundidade técnica na hora de selecionar as ações, houve um pânico generalizado naquele dia, né? E tanto você, quanto conversei também com o Florian Bartunek, da Constellation, mostra que quanto mais seguro você está com a sua tese de investimento, mais tranquilo te dá de ver uma queda de preços como aquela e ver como uma oportunidade, não como fujam para as montanhas, acabou o mundo, né? É bem bacana, isso acho que reflete bem a performance positiva do fundo e também a importância de um gestor profissional
na hora de alocar, né? Acho que Sim. mostra bem a importância de você ter uma expertise do assunto. Vamos aproveitar então que você já falou um pouquinho disso. Vamos falar desse processo de seleção de ativos. Não precisa se estender muito, que eu sei que é um processo bem criterioso, mas quais são as fases que uma empresa tem que passar para entrar no portfólio da Perfin? Quanto tempo demora? Se há um debate entre os analistas? Enfim, como é que funciona esse processo para uma empresa ser escolhida para fazer parte do portfólio de vocês? Bom, dentro da Perfin a gente acredita em especialização. Então a gente se divide lá, os analistas especificamente, em setores. Tá? O Alexandre, que é o cogestor junto comigo dos fundos de ação, a gente se divide em algumas coberturas de algumas empresas e no acompanhamento seja das oportunidades que possam ser geradas, seja nas empresas que já estão dentro do portfólio. A gente tem um equity screening lá, enfim, a gente acaba tentando, principalmente o Alexandre e eu, buscar empresas para o portfólio, e os analistas também, né? Eles têm lá o universo deles de empresa, eles já sabem um pouco do perfil, que é o que eu vou falar rapidamente em seguida, de empresas que a gente gosta de investir, e aí está sempre acompanhando e fazendo update dessas posições. Algumas posições a gente faz a apresentação, estão aprovadas, mas não dado o nível de preço, a gente ainda não tem no portfólio, mas com eventos de JBS, por exemplo, a gente acaba podendo voltar a comprar essas empresas dentro da nossa carteira. O processo ele é relativamente simples de explicar. Tá? A gente se divide basicamente em duas coisas. Uma apresentação, né, específica que o analista vai preparar. Né? Nessa apresentação ele vai abordar aspectos qualitativos e quantitativos para essa empresa. Né? Nos aspectos qualitativos, isso daí envolve conversa com o board, conversa com ex-funcionários ou funcionários, competidores, clientes, enfim, uma série de stakeholders envolvidos dentro dessa empresa. Se é uma empresa que tem setor regulado e regulado, envolve também uma análise da indústria interna, uma análise da indústria externa. Acho que você tem que comparar setores que são fáceis de fazer comparação com como foi a evolução nos Estados Unidos, por exemplo, como é que pode ser a evolução no Brasil. Tá? Uma vez feita essa análise qualitativa, você vai fazer a análise também quantitativa desse ativo. Né? Antes de perguntar, você tem target price? Puta, não, a gente não trabalha com target price. Tá? A gente até tem, mas a gente não usa, tá? Porque a gente não acredita numa projeção que daqui a 50 anos o valor da perpetuidade representa 60%, 70% desse ativo. Isso aí enfim, qualquer um achar qualquer valor no Excel. Tá? Isso não vale muita coisa. Para a gente, o valor de uma empresa é o quanto ela entrega de crescimento de lucro, mais o fluxo de dividendo que ela paga para o acionista. Isso é o que vale a empresa para a gente. Então a gente sempre está olhando aí a taxa interna de retorno no horizonte de 3, 5 anos, tá? sem assumir expansão de múltiplo, tá? Saindo no mesmo múltiplo ajustado pelo crescimento que a empresa vem negociando hoje. Tá? Esse é o principal aspecto de target price que a gente olha. Tá? E a gente olha essa tira e compara com o nosso custo de oportunidade. Aí nos aspectos quantitativos também a gente vai estar, obviamente, entendendo um pouco que estágio ciclo que a empresa está, como é que está o trend de ROIC, como é que está a competição, porque essa empresa está mais mal precificada do que os competidores. Então é importante a gente entender um pouco do que está por trás da precificação daquele ativo e por que ele está, na nossa concepção, barato, né? Vis-à-vis outras empresas. Tá? Em muitos casos, muitas empresas do próprio setor, em muitos casos você vai encontrar empresas que são aspectos mais de liquidez, etc., que, enfim, são boas oportunidades, você acredita que não é uma liquidez muito restrita. Mas em outros casos são empresas que passaram por um problema ou que têm uma má compreensão do mercado em relação a algum ativo dela específico, ou que está num ciclo pior, mas está trabalhando a melhora operacional via redução de custos e reestruturações internas. Então é importante a gente acompanhar isso de perto. Tá? E essa discussão é feita com todo o time de gestão. Depois dessa discussão, às vezes você tem questionamentos que o analista tem que trazer de volta. Né? Normalmente, se você tem um acompanhamento de um gestor junto dentro dessas posições que a gente acaba mais próximo de investir. Tá? Então eu e o Sabanai também está acompanhando essa empresa, junto com um analista específico. E uma vez feito isso daí, a gente tem uma análise que chama CAE-Quali, tá? Que é basicamente uma discussão daí onde todos, na realidade, todos os analistas votam, e o analista que está apresentando tem um peso que vale 2.
e basicamente a gente quebra aqui a nota de uma empresa, a gente vai tentar achar uma taxa de desconto, né? E essa taxa de desconto, como eu te falei, a gente não usa target price, então ela não tem tanta influência na questão do DCF, mas ela tem uma influência grande no output que é gerado e a nota que essa empresa tem dentro de uma classificação lá, se é um case de turnaround, se é um case de quality, se é um case de value. Tá? E quais são os aspectos que essa empresa tem que melhorar. E sempre penalizando bastante a questão de risco de ruptura. Tá? Então, pontos que a gente considera importante que podem gerar rupturas, ou seja, você acordar e o papel cair 20%, né? Seja uma canetada do governo, seja alguma coisa política, etc., a gente acaba penalizando mais. Então, as notas, dentro dessa nota K-Equali, que a gente quebra em análise da empresa e análise da indústria, e até a questão da liquidez, na análise da indústria, o peso político e regulatório, ele tem um peso maior, porque ele gera esse risco de ruptura. Então, na foco da preservação de capital, são pontos que a gente acaba preservando bastante. Né? E aí, na análise da empresa, a gente vai olhar os financials da empresa, a gente vai olhar a management, track record, governança corporativa, modos, enfim, coisas que fazem com que essa empresa consiga se perpetuar e gerar bons retornos para os acionistas e tenha um alinhamento, principalmente, não adianta ser uma excelente empresa, mas se você não tiver o alinhamento correto, tá? Então, ou uma excelente indústria se você não tiver o alinhamento correto. Tá, então, se eu conseguir sintetizar, vocês têm uma discussão interna entre vocês, obviamente o analista que acompanha a empresa tem um peso maior na sua opinião, e vocês separam por ou uma empresa de qualidade, ou uma empresa de turnaround, ou um velho invest, e o KE Quality seria o custo de capital, o custo do equity. Isso, seria como uma ponderado pela essa nota. Então, tá. As notas vão de 1 a 6, enfim, você não consegue ficar em cima do muro, ou você está acima ou abaixo da média. Sim. Então, essa nota que sai, resultado dessa discussão, onde daí o peso do gestor é igual ao peso do analista. Se tiver empate, quem desempata é o próprio analista responsável pelo case, faz com que você estimule. E é importante porque às vezes você tem um cara que está cobrindo o setor de real estate, ou setores regulados, ele tem uma visão diferente do cara que está cobrindo o varejo. Então, todo mundo sabe o que a casa como um todo tem de filosofia principal. Mas às vezes um está vendo... Está tendo uma opinião pelo lado mais que está chegando no mesmo resultado, mas pela direita ou outra pela esquerda. Você consegue identificar riscos ou oportunidades que o analista em si, porque está muito acompanhando aquele setor sobre aquela ótica, ele não consegue. Então, diversas vezes a gente tem discussões de que, não, realmente, esse ponto eu não tinha pensado. Eu vi na minha indústria, tem esse problema. Será que isso aqui não pode ser um issue ou uma oportunidade? Então, esse tipo de discussão, mais até do que o output gerado, são os inputs, né, que tem toda a nota, tem uma justificativa que a gente acaba gerando durante essas discussões, né, para justificar a nota que a gente está colocando para a empresa. E depois a gente gosta de fazer comparações, aí mais uma vez por ano, etc., entre as empresas. Né? Então a gente compara lá Iguatemi com, sei lá, Via Varejo, por exemplo. Tá? Obviamente você fala assim, mas são indústrias totalmente diferentes. Ok, não interessa. A nota tem que ser comparável. Os pesos influenciam de forma diferente, tudo bem, paciência. Tá? Mas o nosso custo de oportunidade é um só. Legal. Bem bacana você entrar nesse ponto quase que um debate que existe entre os analistas. Só para fechar, quantos analistas participam disso? É a casa inteira? Quantos são? E tem algum prazo médio? Demora de 1 a 6 meses para uma ação entrar na carteira? Tem alguma estimativa de quanto tempo dura essa discussão? São 6 pessoas que participam, todo o time de gestão e análise. As decisões de sizing, né, de tamanho de posição, ficam a critérios do Alexandre e meu. Porém, o analista sempre dá a sugestão e normalmente essa sugestão é respeitada. Tá? Então, o size máximo, etc., a gente define, né, isso em comum acordo, mas o sizing que essa posição vai ter no portfólio, aí fica mais na questão de gestão de portfólio do Alexandre e minha. Mas isso é muito discutido, enfim, o time fica um sentado de costas para o outro, então a gente tem uma discussão, interação diariamente sobre isso, e aí o nosso trader lá vai acompanhando, vai dando sugestão também e ajustando o size dessas posições. Então, existe essa interação bastante forte entre o time, são 6 pessoas,
E qual foi a sua outra pergunta? Quanto tempo demora entre começar as discussões e encarteirar o papel? Depende muito do conhecimento que a gente tem dessa empresa, né? Se é mais um update, é uma coisa mais rápida. Tá? Se é um case novo, por exemplo, dependendo da complexidade do case, se é um IPO, a gente normalmente não entra em IPOs. É mais difícil a gente entrar em IPO, e se a gente entrar, vai entrar com uma posição pequena. Tá? Mas se você... Dependendo da complexidade, isso aí pode demorar de 3 a 4 meses. Não pode demorar muito também, o mercado é muito dinâmico. Sim. A gente tem que ser ágil, tem que ser pragmático. Tá? Só que, obviamente, dependendo da complexidade, das variáveis que são envolvidas, às vezes envolve fazer uma due diligence, contratar uma due diligence de fora, legal, operacional, enfim, aí toma um pouco mais de tempo. Mas isso também depende um pouco do que a gente está enxergando no quant. Normalmente a gente já vai ter uma análise, um overview rápido do quant e do quali, identificar quais são os pontos que estão incomodando a gente, e aí a gente vai definir se a gente vai aprofundar mais, se é necessário, se não é. E aí, dependendo disso, a gente vai tomar a decisão. Mas eu diria que, pragmaticamente, a gente está falando de entre 1 mês e meio, aí, 1 mês a 1 mês e meio, até 4, 5 meses. Tá? Dependendo um pouco do que a gente também está buscando fazer. Legal, Ralf. Tá. Bom, vamos partir então para os cases. Talvez não vá dar tempo de falar de todos eles, mas eu queria muito falar da Alupar. Eu acho que é a principal participação do fundo e que acabou transformando até a Perfin num benchmark desse setor de transmissão. Conta um pouquinho da relação da Perfin com a Alupar. Claro. Bom, a Alupar foi um dos cases que acabou demorando um pouco mais aí para a gente fazer o investimento. Tinha uma série de... Enfim, como a gente identificava, a gente vinha mapeando o setor de transmissão no início do ano passado, identificando a oportunidade. Era um setor, primeiro assim, era um setor que sempre fez muito sentido para a gente, por ser basicamente um pré-fixado, né? Você tem um risco de construção para o ativo Greenfield, mas depois você tem um pré-fixado por, sei lá, dependendo do prazo que você construiu, 25, 26, 24 anos. Tá? Então é um negócio muito resiliente, margem alta, capex baixo. Então você tem uma margem de EBITDA de 90%, 85%, 90%, um capex quase irrelevante, capex de manutenção. Você consegue distribuir bastante dividendo, pode realavancar. Não tem risco de receita, né? E você tem pass-through de inflação todo ano. Então, assim, é um business, assim, standalone muito interessante. O que acontecia é que a remuneração do setor estava muito ruim, né? Enfim, políticas de governo, assim, não vamos entrar no mérito disso. O que aconteceu? Você tem um gargalo enorme no Brasil, né? Tinha uma necessidade de investimento em transmissão e o governo veio ajustando, mesmo o governo Dilma veio ajustando a remuneração para investimento em transmissão marginal, né? Greenfield, né? Projetos novos. A gente identificou isso daí, a gente via o mercado muito ainda em cima da CETEP, na questão da RBSE, que era uma coisa mais política, regulatória, que coisas que a gente evita, porque são coisas que estão fora da nossa variável de controle, né? A gente gosta muito de entender e ter a variável de controle fácil de precificação, né? Que seja uma coisa racional. Né? Quando se envolve político regulatório, não tem nada de racional. Deveria, mas não tem. Né? Então, a gente acaba tentando evitar esse tipo de ativo. E aí a gente começou a mapear quem seriam os melhores players de Greenfield no setor, né? E você tinha basicamente 3 empresas. A CETEP, que tinha esse problema da RBSE e era um cara mais focado em Brownfield. A ISA, né? E RBNI, que são investimentos adicionais nas próprias linhas. Desculpa, a Taesa, que era claramente um player focado em Brownfields. E você, enfim, tinha lá uma questão da CIMIG ser controlador, o FIP Coliseu que estava para sair, que eram fundos de pensão, enfim, uma estrutura complicada e os dois com precificação na nossa cabeça muito bem precificado, pela questão de liquidez, etc. Você tinha a Alupar, que era o único player que tinha feito todos os ativos que eles tinham em operação via Greenfield, então eles tinham expertise em desenvolvimento de ativos e obviamente estariam mais bem inseridos para capturar esse crescimento de Greenfield, dada a capacidade de execução deles, né? Pelo histórico do grupo, etc. E o alinhamento, né? Você tinha um controle, né? Você tem uma família, 3 irmãos e um primo, que são os controladores dessa empresa, construíram essa empresa e com isso tem um track record que é fácil de se analisar e identificar as vantagens competitivas e defeitos que a empresa tem. A gente identificando isso, fez uma due diligence, enfim, que envolvia uma série de outras coisas aqui, acho que não cabe mencionar. A gente ficou muito confortável com o que a gente viu, a gente identificava que o mercado tinha receios ou alguns preconceitos em relação à empresa que
era um oposto, né? Tudo que a gente falava com o mercado, a gente enxergava o oposto, né? Falei assim, pô, não é possível. E tudo isso veio com conforto, com o due diligence que a gente acabou fazendo. A empresa tinha, aí consequentemente ela anunciou um aumento de capital. Ela negociava na faixa de 2, 3 milhões de reais por dia na época, tá? Foi no começo do ano passado isso. A gente ganhou conforto com o controle, com todos os processos que existiam na empresa, e aí subscreveu uma parte desse aumento de capital que o controlador tinha direito, né? Aí a gente entrou no capital da empresa, foi uma posição já de cara grande, porque a gente fez um trabalho antes aprofundado, tinha um retorno na faixa de 12%, 13% real, né? Então você fala assim, mas esse papel não é um papel que vai dobrar em 2 anos. Pode até ser que não, provavelmente não, mas é um compounder muito bom, né? Então a gente prefere ter um investimento que vai me dar, em termos nominais, 20% ao ano durante 5 anos, do que ter uma empresa que pode dobrar, mas cai 50% no outro ano. Então assim, não faz muito sentido. Aí a gente fez o investimento na Alupar, no equity da Alupar, né? Montou uma posição relevante, enfim, indicou alguns nomes para o conselho, dentre eles o Rogério Calderon, que acabou entrando no conselho da Alupar, nome excelente. E aí, obviamente, como o investimento foi um investimento relevante para a gente, e a gente identificava essa possibilidade boa de crescimento no setor de transmissão, a gente acabou provocando eles e eles também com a gente a potencial parceria para fazer investimento com eles no leilão de transmissão, né? Que teve no ano passado, em outubro, e esse ano agora em abril. A gente acabou montando um fundo específico para isso, né? Para a gente foi um excelente aprendizado, que a gente vem aprendendo todo dia com o setor, ajuda a gente muito na precificação de Alupar e na precificação do setor. Tá? Então, isso a gente não entende que é uma perda de foco, porque ele só aumenta o meu knowledge, seja do setor de transmissão, seja da Alupar, dos riscos e das oportunidades, né? Nosso modelo específico de transmissão de Alupar, ele saiu de, sei lá, 10% para 1000%. Né? E eu tenho certeza que o mercado é de 10 para baixo. Tá? Então, e porque é normal, a gente seria assim também, mas obviamente quando você fala de outras coisas diferentes, acaba, Project Finance, etc., acaba tendo um aprimoramento maior. Co-investimos com eles no nível de projeto no primeiro leilão, foi um co-investimento muito bem sucedido, enfim, obviamente tem que entregar a obra, né? Não dá para comemorar ainda, mas a princípio parece um investimento muito bom, tanto que a gente acabou repetindo para o leilão de abril, né? E agora a Perfin criou uma escala, a Perfin fez um M&A também dentro do setor, aí só a Perfin, a gente acabou comprando aí, uma linha já foi aprovada, né, que é um lote do leilão de abril do ano passado, a gente tem outra aí por aprovação, e a gente vai provavelmente participar do próximo leilão de transmissão e talvez até geração, então isso virou um business dentro da empresa, mas sempre como um player financeiro, não como um player, eu diria, não vou montar uma equipe de desenvolvimento de projeto, etc., lá dentro. Tá? A gente quer sempre ter uma parceria com algum player do setor, porque eu acho que esse eu quero me aproveitar dos 20 anos, 30 anos Sim. que a Alupar teve de erros e acertos, né? Do mesmo jeito que a gente tem os nossos erros e acertos nos últimos 10 anos, e certamente daqui a 20 anos a gente vai ter mais erros e não repetir os mesmos erros, esses aprendizados são muito bons. Uma empresa que passou pelo que passou já dentro do setor, tem muita coisa a agregar e a gente vê que eles agregam e só faz com que a assertividade seja positiva. E a parceria é muito boa para os dois, né? Para a gente, que a gente consegue aprender, co-investir dentro de um retorno muito interessante, e para a Alupar, porque a gente dá uma alavancagem para eles, faz com que a Alupar consiga ser uma empresa maior ainda dentro do setor, e a gente enxerga a Alupar daqui a 5 anos vai ser maior que a Taesa, né? Tudo mais constante, né? Talvez até mais que a CETEP, dependendo das coisas que forem feitas. Porque você tem essa alavancagem aí que a gente acaba dando, isso é público, está no acordo, tá no site da Alupar, onde a Alupar tem uma capacidade de aumentar a participação dela em cima do nosso stake dos projetos. Então, a gente, enfim, continua lá. A gente, obviamente, teve várias revisões de projeções para a Alupar. Hoje a gente enxerga uma taxa interna de retorno 9%, 9 e pouco real, né? Que ainda é bastante atrativo, se você levar em consideração que a NTN está 5 agora, né? 5 e pouco. E você tem uma capacidade de crescimento ainda interessante, né? Seja via leilões, seja via M&A, seja via propriamente, eventualmente, geração no futuro. A Alupar, então, ela já faz um bom tempo no fundo.
Você tem de cabeça quanto ela já subiu mais ou menos desde que entrou no fundo? Subiu uns 50 e... quase 60, 55, 57%. E em market cap ela ainda está bem distante de Taesa e... Ela vale hoje quase 6 bi. A CETEP, 7 bi, meio, 8 bi, eu acho. Tá? Desculpa, a Taesa, a CETEP, eu acho que está por aí também. Tá? Ela deve estar uns... O que a gente olha muito mais é na taxa interna de retorno. Né? O ponto é que assim, a Lupar ela tem uma duration, né? O fluxo dela é muito mais longo, ela tem uma duration de mais de 10 anos. A Taesa tem uma duration muito curta, porque a RAP, lá pelo modelo de concessão, a RAP dela cai, a receita dela vai caindo pela metade. E a CETEP você tem essa pendência aí da RBSE, que é uma incógnita como é que vai receber, como é que vai ficar no final. Tá? Então, a gente enxerga basicamente Taesa com uma taxa interna de retorno na faixa de... Agora caiu um pouco, 5 e pouco, 5,5, 6, talvez um pouco menos. A CETEP tem uma incógnita nessa questão da RBSE, depende de como é que vai ser o fluxo de dividendo, etc. Porque esse é um ponto importante, a gente olha fluxo, tiro de dividendo, que é o que eu vou receber como acionista. Eu não fico olhando tiro de free cash flow to equity. Por quê? Porque a tiro de free cash flow to equity... o cara pode reinvestir, ele pode reinvestir mal, principalmente nesses setores. Tá? E a gente teve aprendizado com empresas de capital intensivo, no setor de concessão rodoviária e no setor de real estate, de que é isso, não adianta o caixa vir que o cara vai lá e reinveste errado, ou aloca o DNA errado, e o DNA come da holding, come todo o resultado do projeto. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Então essa é uma das discussões que a gente sempre tem lá na Lupar, na questão da alocação, o custo de holding, etc. E eles fazem direito pelo aprendizado, de novo, aí volta ao aprendizado que a gente teve com uma empresa no setor de construção rodoviária e uma empresa no setor de real estate. Tá? Então acho que é um pouco nessa linha. Legal, Ralf. Nosso tempo está acabando. Eu queria muito falar de alguns cases, mas acho que não vai dar tempo. A gente tem mais 3 minutos. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Se der tempo, você fala de algum case do fundo, que a gente conversou um pouquinho sobre os modismos de 2017. Né? Tivemos Magazine Luiza subindo aí quase 1000%, Uzi Minas, agora as outras.com também subindo. Pelo critério bem de qualidade, talvez essas ações não fariam parte do fundo há muito tempo, talvez entraria rapidamente e saísse. Como é que vocês aproveitaram? Tem alguma que vocês aproveitaram? Tem alguma que ainda está no fundo? Como é que a Perfin lida com esses modismos que vez e outra aparecem na Bolsa? Excelente pergunta. Nessa questão de modismo, né, a gente acaba sempre focando muito no que a gente entende que são teses sustentáveis, né, e ajusta a questão do sizing. Se você tem um risco maior nessa tese, a gente vai ajustar um sizing menor. Tá? Quanto maior o risco, menor a participação na carteira. Exato. Tá? A não ser, contanto que ela tem um risco-retorno compatível. Tá? E a gente acabou fazendo estatais, por exemplo, do ano passado para cá, a gente não pegou, não entrou e não quis, e nem quer por enquanto, principalmente nessa indefinição, porque são variáveis que a gente não controla. Tá? Fazer ativismo em estatal é muito difícil. Tá? De novo, a racionalidade não entra como principal ponto. Mas na sua pergunta direto, a gente acabou fazendo investimento sim em alguma dessas empresas, modismo entre aspas, principalmente nessa tese .com/omnichannel. Tá? Então o Vitor, que é o nosso analista do setor, conhece bastante, está se aprofundando, do mesmo jeito que eu e o Felipe, a gente se aprofundou muito dentro do setor de energia, transmissão, etc. Ele vem se aprofundando muito nessa questão .com/omnichannel. A gente teve uma posição em Magazine Luiza, na nossa carteira pequena. O papel foi muito rápido, né? A gente lembra que a gente comprou, não me lembro o preço exato, mas a gente comprou no mesmo mês, subiu 50%, 60%. Né? E aí a taxa de retorno apertou, a gente acabou realizando o investimento. E a mesma coisa agora a gente fez com B2W e Via Varejo. A gente tinha uma posição de B2W, que era uma posição maior, de 5% dentro do fundo, né? Começou menor e foi para 5%, antes era Lojas Americanas, a gente trocou. Muito nessa case de turnaround. Como é um case de turnaround, o máximo de posição que a gente pode ter é 5% individualmente. Tá? A gente foi direto para ela, foi uma posição que performou bem, mas com essa zoom da questão da Amazon e os riscos inerentes a isso, a gente acabou realizando esse investimento. A gente não tem mais B2W dentro do portfólio. Tá? E a gente ainda tem uma posição pequena
que era pequena, não era uma posição muito grande, de Via Varejo, né? Mas aí também é um case de turnaround. Acho que tem uma série de fatores aí que fazem parte disso, que é melhor operacional, que a empresa vem passando, obviamente é alavancada pela economia, que também vai provavelmente ter uma recuperação mais forte nos próximos anos. O conceito dele é omnichannel, enfim, então ele sofre eventualmente menos do que um marketplace que vai competir com uma B2W, que vai competir diretamente também com a Amazon. Então, a gente tem uma posição nessa empresa, é uma posição pequena, tá? O core do portfólio ainda está mais em empresas de capital intensivo, salvo CVC, talvez um pouco BMF, certamente, mas a gente diria que o core do portfólio está 65% ainda em empresas de capital intensivo, como Alupar, Iguatemi, e você tem o resto aí do core do portfólio em empresas asset lights como BMF, CVC, entre outras. Legal. Bom, só para fechar, como é que você está vendo todo esse movimento da Amazon? Muita gente está falando que é um pouco de exagero na queda das ações, porque a Amazon não vai chegar de uma hora para outra. O próprio Frederico Trajano, do Magazine, falou que a Amazon não vai ter essa moleza que tem nos Estados Unidos aqui no Brasil, porque lá tem FedEx, DHL, aqui tem os Correios, não é o mesmo questão de logística. Chega já talvez olhar com uma certa oportunidade tanta queda dessas ações e aproveitar, falar de algum desses cases que você citou em CVC, Fleury, Iguatemi, algum deles, só escolhe fazer um comentário de por que você gosta deles. Bom, primeiro em relação à questão da Amazon, acho que qualquer um que falar como vai ser está chutando, né? E obviamente são chutes mais qualificados, como o do Frederico Trajano, e menos qualificados como o nosso e o do sell-side, tá? A gente tem que entender a nossa limitação na capacidade de análise do que a Amazon vai fazer. A Amazon é um monstro, né? Se eles quiserem vir aqui e montar uma presença mais forte, eles vão montar, não adianta. Você pode discutir, logística no Brasil é difícil, imposto no Brasil é difícil. Mas, cara, a Amazon, né? Não dá para negligenciar isso, subestimar. E essas empresas, o ponto é que elas são empresas de growth, né? Então os múltiplos são altos, são business growth e asset light, né? Então, elas são muito mais sensíveis, né? Os target price que o sell-side apresenta, 70%, 90% é a perpetuidade desse negócio. Então, assim, é muito sensível a isso, a precificação dessa. Por isso que eles caem 20% na semana quando saem. É óbvio, isso impacta pode impactar o crescimento dele, a rentabilidade dele. O buying power, a saúde financeira da Amazon é muito diferente da saúde financeira da B2W. Ou da Via Varejo e até mesmo da Magazine Luiza, se a Amazon quiser, né? São modelos diferentes. Eu acho que a Magazine Luiza está, pelo que a gente acompanha lá, está de fato muito anos-luz aí à frente dos peers aqui de omnichannel, realmente, mas isso acho que reflete também na precificação do ativo. Tá? Então você tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, mas obviamente eles estão muito bem organizados. Como essa dinâmica vai ser, tem muita gente fazendo paralelo, a gente já olhou, a gente fazia isso, paralelo com como foi na China, na Índia, na Índia e no México, mas são outros países, são outras culturas, eu não sei como é que eles vão se posicionar aqui, tá? A gente não teve acesso e duvido que a gente consiga ter acesso para saber de fato como eles vão se posicionar aqui como dogma da Amazon, né? A gente obviamente mapeia com fornecedores, etc, e vê que eles estão um pouco mais agressivos, sim. Tá? Então a dinâmica dos próximos 5 anos, não sei dizer. Tá? E é por isso que a gente zerou a posição de B2W. Tá? Como é uma posição que é uma empresa frágil ainda em turnaround, etc., acho que fez muitas melhorias, mas existem riscos de execução que não tem como esconder. Né? Passado com o B2W. Exato. Então você tem os desafios, a empresa vem numa melhora contínua, mas tem um desafio. E, putz, a Amazon não dá para subestimar, eles são muito bons. Né? Então, por isso a gente acabou... E esse é um mercado que a dinâmica é muito forte, ela muda muito rápido. Essas mudanças, essas melhorias de R&D, etc., que a empresa vai fazendo, a rapidez que isso acontece é muito grande. Então, quando uma empresa não consegue ter a escala que a Amazon tem de investimento, de tecnologia, etc., é muito difícil competir com um cara desse. Né? A Amazon está verticalizando tudo. Né? Você está tendo... Está fazendo agora, enfim, focando muito na questão do omnichannel, que é onde a Magazine acho que está fazendo muito bem, de fato. Mas ele tem o marketplace, ele também tem o C2C, ele tem uma série de outras coisas que tornam ele
uma empresa que você consegue ter o acesso a todos os tipos de mercados, menos na Magazine Luiza. Provavelmente você vai pegar mais o Omnichannel, você não vai pegar o Marketplace, né? Então você tem alguns desafios maiores. Então, e um case do fundo? Portfólio, assim, acho que dentro do... A gente tem duas empresas que são empresas posições grandes no portfólio, uma de capital intensivo e uma de capital, uma satellite, que é a CVC, que é a Satellite, e Iguatemi. Iguatemi, você obviamente se beneficia, uma empresa que tem uma alavancagem, 90 e poucos % CDI, então obviamente a despesa financeira cai aí bastante. Ativos premium, né? Então quem aqui de São Paulo, interior de São Paulo, conhece muito bem Iguatemi, né? São marcas premiums, shoppings premiums muito bem localizados, difíceis de serem substituídos. Os shoppings eles sofreram nos últimos 2, 3 anos com desconto. Eles tiveram que dar um pouco, mesmo o Iguatemi teve que dar um pouco mais de desconto aí para os varejistas para conseguir manter custo de ocupação e etc. Porque as vendas caíram. Economia numa recessão forte. Isso daí a gente deve enxergar um trend de melhoria, não é uma coisa de uma hora para outra, mas é uma melhoria que vai recompondo margem também, aliado à despesa financeira caindo e uma recuperação das vendas que acho que é natural. E eu acho que esses shoppings, por eles estarem em locais premium, como o caso do Iguatemi, você acaba tendo uma vantagem boa, que é conseguir crescer um pouco acima da inflação, né? Ou seja, crescimento real. Isso aí tudo ajuda bastante, é um business que gera muito caixa, então ajuda muito no crescimento do lucro, ou do FFO que a gente chama, né? O lucro mais depreciação aí dos shoppings. Então o Iguatemi é uma das empresas que tem um dos melhores crescimentos de lucro aí da nossa carteira, principalmente quando você compara com o risco, né? A precificação hoje não é mais nenhuma pichincha como era, mas ainda assim, quando você olha a taxa interna de retorno aí do investimento, tem uma taxa interna de retorno ajustada ao risco muito interessante, né? E na CVC, a gente sempre, lá atrás, na época da IPO, a gente sempre teve muito receio em relação à discricionalidade da CVC, né? Ser um business de, enfim, venda de viagem, como é que se comporta na recessão, como é que a empresa vai se comportar. Tinha a questão do controlador, né, do fundador reduzindo participação, do private equity que tinha participação vender, como é que isso vai se comportar, uma corporation nova. Ralf, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo sucesso da Perfin. Você se quer saber mais sobre a Perfin Investimentos? Acesse a plataforma de fundos da XP e lá tem o fundo Perfin Institucional à disposição, fundo que está dando mais de 70% desde a fundação em abril de 2012. Vai lá em xpi.com.br que você encontra esse e outros fundos de ações que a gente já conversou aqui no Papo com o Gestor. Esse Papo com o Gestor está terminando aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um gestor de fundos de ações para falar do mercado brasileiro. Até mais!